É a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 em diante. Que diz assim, tem como título, subtítulo, tem assim, os sofrimentos do presente e a glória futura. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós vamos ler agora o 26, que tem como título a intercessão do Espírito. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Vou repetir esse versículo. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. Amém. Glória a Deus. Queridos, amados irmãos e irmãs, todos que estão aqui esta noite, está entre nós a palavra de Deus, e ela permanece no reino da glória do Pai, e pelo Espírito Santo nós vamos compreendê-la. Essa carta de Paulo aos Romanos se refere à igreja de Roma, quando Paulo está em uma viagem a Jerusalém. Ele escreve esta carta interessada às igrejas. Paulo aqui está preocupado para que você possa compreender. Essa carta, igreja, ela tem muita exortação. A carta de aos Romanos, a expressão aqui é para o pecado e é mais voltado para a situação de irmãos e irmãs que estão agora apostatando da fé. Por quê? Quando nós lemos o texto que nós acabamos de ler, nós vamos compreender e perceber uma perseguição na igreja. Roma, igreja, ele era o epicentro do poderoso Império Romano. E esse povo, além de ser um povo idólatra para a época, perseguia os judeus recém-convertidos. E todo o trabalho de Paulo aqui era ameaçado. Eles não ameaçavam somente com palavras ou perseguições. Eram açoitados, presos, assassinados, torturados.
E devido a essa situação, para que você possa entender esse sofrimento presente que o texto está dizendo aqui, está dizendo exatamente sobre isso, para que eles não se apostatassem da fé. Porque a glória não seria aquele momento, a exaltação do Espírito não seria aquele momento, mas que a esperança que eles viviam não era o presente que eles estavam vendo e esperança naquilo que eles estavam vivendo, que melhorasse aquilo, não. E ele deixa bem claro aqui, pois quem espera, olha só, ora, esperança não é aquilo que se vê, pois quem espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Ele está dizendo de glória, ele está dizendo de reino, ele está dizendo de um corpo ressuscito após a morte, um corpo aqui glorioso. E nós vamos entrar nessa explicação, quando ele diz assim, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória revelada em nós, a ser revelada em nós. Paulo começou aqui esta sessão desta carta enfatizando a esperança final do crente. Ele está enfatizando a esperança final do que foi convertido. Ele não está aqui pregando em nenhum momento, nós vamos compreender no próprio Evangelho, em todas as cartas de Paulo e os demais irmãos, que em nenhum momento o Evangelho promete coisas superficiais, não promete coisas materiais, mas ele diz que passaria conosco nas tribulações e nas angústias, mas aqui está dizendo de vida eterna com glória no céu, esperança final, a glória final que os crentes, os cristãos receberão e que será tão extraordinária que comparados a ela, nem um pouco o sofrimento presente. Aqui Paulo está expressando a firmeza da glória. Aqui Paulo está expressando, olha, vale a pena esse sofrimento do dia de hoje, vale a pena o que nós passamos este momento, porque logo Cristo virá para cada um de nós, e nós estaremos ressurretos, o nosso corpo será ressuscitado num corpo glorioso, e moraremos com Cristo na glória. E assim é nos dias de hoje, todos nós passamos tribulações, nós passamos angústia, nós passamos por tantas outras coisas, e a nossa fé, ela tende a diminuir. Nós vamos caindo, nós vamos nos sentindo fracos, nós vamos nos sentindo derrotados. E o trabalho do pastor, do pregador, do ancião, do presbítero, seja quem for, do líder, é sempre falar à igreja com uma palavra que edifica o espírito e não a carne. Quando nós tratamos da carne, ela vai morrer, ela vai perder a vida, mas a esperança, igreja, não vem da nossa carne, a esperança vem da alma, a fé vem da nossa alma, naquilo que eu e você não vemos, mas nós cremos, é para a glória, aleluia, é para o reino, é a vontade do Pai, aleluia, não que nós sofremos, não igreja, mas que nós estejamos firmes, que nós estejamos cheios de fé, que nós estejamos convertidos, que sejamos luz do mundo e o sal da terra, que Cristo possa glorificar o nome dele em nós, que o Espírito Santo possa testificar Cristo através do nosso sofrimento, das nossas tribulações, dos nossos anseios, das nossas dores. Mas o nosso corpo, sempre a nossa carne, ela pende para as dificuldades e sufoca a nossa carne. E vai dizer aqui, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que sujeitou. Quando o Paulo diz essa mensagem, que nós estamos sujeitos à vaidade, não por causa da sua própria vontade. Quem tem vontade de pecar? Eu estou com vontade de pecar. Eu estou com vontade de ser vaidoso. Não. Porque nós temos consciência, eu sou cristão, mas a natureza minha e sua, que veio através de Adão, Eva, foi os primeiros que se corromperam, fez com que a natureza do homem e da mulher, agora estão predestinados a sermos corruptos, a carregarmos essa vaidade.
nós estamos condenados, aleluia, porque alguém fez nós herdarmos isso. Glória a Deus, fez nós padecermos. Quando Adão pecou, o mundo criado também ficou sujeito à vaidade. Deixou a dor de partos para as mulheres, e no repetido refrão de Eclesiastes: debaixo do céu tudo é vaidade. Então, quando nós olhamos para nós como humanos, olhamos para nós como carne, tudo que nós fazemos é vaidade. A nossa carne é sujeita à vaidade. Por mais que nós lutamos, a Bíblia vai dizer: aquele que diz que não tem pecado já está pecando porque está mentindo. Porque a própria palavra, nós acabamos de ler aqui, vaidade é pecado. Então nós temos pecados. Vaidade não é falha, vaidade é pecado. Ser vaidoso, mas a vaidade não é só arrumar isso, eu não quero entrar por esse detalhe. Não é só isso, não é só belezas superficiais, não. A vaidade é o ego, a vaidade é ser orgulhoso, a vaidade é brigar com a sua razão, a vaidade é querer ser mais que o outro, a vaidade é a ganância, vaidade de ser poderoso, vaidade de ter poder sobre todas as coisas, olhar altivo é vaidade, isso é pecado. E agora como fica? Mas a palavra de Deus diz para nós que se nós pecarmos, tem um justo juiz que julgará os nossos pecados, e o sangue de Jesus tem poder de nos perdoar, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos e a redenção do nosso corpo. O que esse versículo está querendo dizer? O povo de Deus também geme, o povo de Deus anseia pela conclusão da obra salvífica de Deus. Aqui se vê a tensão e a teologia de Paulo. Cristo, no próximo versículo, ele vai dizer sobre a obra da cruz. Por que a obra da cruz aconteceu? Para que essa sujeição da nossa carne para a vaidade tivesse ali um despojo, tivesse uma esperança. Quando ele diz assim: porque na esperança fomos. Eu quero frisar bem esse fomos, para você que diz que ainda não é salvo, que está esperando isso. Está na Bíblia. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se não vê, não é esperança. A esperança é Cristo. Quando Jesus Cristo deu a sua vida no madeiro da cruz, nós já falamos aqui sobre isso, nós estávamos como mortos e continuamos para o mundo agora como mortos, mas com Cristo na cruz nos deu vida espiritual. Estamos salvos da ira para este momento, e estamos nesta luta, gerados agora através de Jesus Cristo na cruz, com essa esperança da vida eterna. Quem rege a nossa vida é Cristo. Quem está em nós agora é o Espírito Santo de Deus. Da mesma maneira que esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e através dele, isso está dizendo, igreja, que não se refere a falar em línguas. O Espírito Santo que Paulo está dizendo aqui, e gemidos exprimíveis, não é falar em línguas. Os gemidos exprimíveis é através da oração. Olha para cá um pouquinho. Sabe aquela oração que você não consegue orar? Já passou por isso, Renan? Quando você está angustiado, Bruno, que você não consegue falar com Deus, só Deus sabe como está o seu coração.
e você ajoelha, na sua boca não sai palavra, não sai lágrima, você não sente Deus, mas você quer estar perto dele, mas você não tem força. Aquilo ali, se Deus viesse e te recolhesse naquele momento, seria o melhor momento da sua vida. Esse é o gemido inexprimível do Espírito Santo. Aquilo que você não consegue fazer, aquilo que você não consegue falar com Deus, o Espírito que é santo está em nós. Ele vai interceder a Deus por nós. É Ele que vai colher a angústia do teu coração. É Ele que sonda os nossos corações, está na palavra isso, e vai levar a nossa oração até o reino da glória do Pai. E quando nós menos percebemos, aconteceu algo, aconteceu alguma coisa, mas eu não tinha força, agora eu tenho. Eu não conseguia mudar a história, agora mudou. Eu não conseguia fazer algo, agora foi feito. Eu não conseguia fazer tal, agora foi feito. Eu não conseguia até tal lugar, agora eu consegui ir. Eu não conseguia aceitar tal coisa, agora aceito, porque o Espírito Santo testificou em nós Cristo, e com gemidos inexprimíveis e com gemidos de lamentação implorou a Deus Pai, e a nossa oração foi respondida. Por isso, igreja, a importância de estar em comunhão com Deus, a importância da unidade de espírito, a importância de estar em comunhão com a palavra, a importância de estar em comunhão com o Espírito Santo, a importância de estarmos convertidos, não por vontade, desejo, por troca, por ganância, não porque eu quero fazer isso para Deus, porque se eu fizer Deus vai fazer isso para mim, não. O Espírito de Deus que é santo, que sonda os corações, conhece o desejo da nossa alma e sabe se nós tem pureza, e sabe se nós estamos sendo verdadeiros, e sabe se nós está tendo sinceridade, e Ele pode operar, porque Ele, a palavra diz, prescruta e conhece o pensamento de Deus. Aleluia, só Ele pode fazer tal para nós. O Espírito Santo, Ele prescruta o pensamento, Ele sonda e conhece os pensamentos de Deus. Esta aliança do homem com o Espírito Santo e Deus é uma aliança poderosa, é o trabalho do Senhor Jesus. João, lá no livro, no Evangelho de João, vai dizer isso, que Jesus Cristo disse: eu vou, mas enviarei sobre vós o Espírito Santo e vos guiará em toda a verdade. Hoje nós não temos aqui a presença de Jesus, sentimos Ele em nós, mas não andamos do lado dele, nós não conseguimos isso, gostaríamos. Esse trabalho é do Espírito Santo. Por isso que às vezes você olha para o irmão convertido, uma irmã convertida, tem paz, você consegue saudar. Por isso que às vezes nós estamos tão provados, Renan, e parece que nós não estamos. Você olha para a pessoa, sauda, a pessoa está contente, feliz, sorrindo. De repente alguém conta para você: olha, esse irmão está numa prova que é só Deus. Olha, ele perdeu um filho, perdeu uma família, perdeu isso, perdeu... Ele? É. Você vai falar com o homem está cheio de Deus, rapaz. Está cheio do Espírito Santo. O homem só falta explodir de tanto Deus. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Quantos que estão aqui esta noite, que estão vivendo exatamente assim? Igreja, nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo possa ter intercessão sobre a nossa vida, mas nós fechamos constantemente os nossos corações. Esta palavra está dizendo exatamente isso, mas não tem como eu viver com o Espírito Santo em mim se não tiver conversão. O primeiro que tem que acontecer é a conversão. Eu preciso compreender o que é o Filho para conseguir estar na presença de Deus. Não tem como ir ao Pai se não for através do Filho. E para ir no Filho eu preciso de renúncia, para ir no Filho eu preciso sacrificar a minha carne, para ir no Filho eu preciso compreender o que é a palavra é Jesus, para ir no Filho eu preciso tomar a minha cruz e colocar sobre os meus ombros e dizer: agora em nome de Jesus eu vou vencer, porque Ele venceu por mim. Oh, aleluia! Quando eu compreendo o que é o Evangelho, a graça superabunda, e quando eu ergo a mão e falo: aceitei Jesus,
O Evangelho está dentro da minha alma. Eu tenho um companheiro para todas as horas, chamado Espírito Santo da graça. É Ele que intercede por mim e por você quando você não tem mais força. A tua oração sobe no céu através do Espírito que é santo, e Deus pode responder ou não através da sonda que o Espírito Santo fez no meu coração e no teu. Então, igreja, procure se santificar, procuremos estar na presença de Deus, procuramos sentir a presença do Espírito em nós, porque é Ele que testifica Jesus Cristo, a nossa intimidade, a nossa aliança, o elo, a união como está perante o céu, aleluia. E isso custa um preço. Sabe qual é? Sangue no madeiro da cruz, e já foi pago. Esse preço já foi pago. E nós pegamos e tratamos isso, eu e você, com tanta superficialidade. Nós tratamos isso com pouco caso. Mas isso é santo, igreja. Estar na presença de Deus requer de nós renúncias. Estar na presença de Deus com pessoas perseguindo, mentindo, traindo, enganando, preferindo te arrancar da presença dele. Esses dias eu vi uma estatística cristã que dizia assim: quem mais tira o crente da igreja é o próprio cristão. Que triste isso. Num jornal cristão estava dizendo isso. Provado. Quem mais tira crente da igreja é o próprio cristão. Enquanto 2 trabalham, Renan, para pôr gente na igreja, 1 ou 2, tem 10 trabalhando para tirar 30 para fora. E não deveria ser assim. Sabe por quê? Porque eu e você saímos da presença de Deus e o Espírito Santo se afasta de nós. Se eu for olhar para a minha prova, se você for olhar para a tua tribulação, se você for olhar para as tuas angústias, você estava aqui hoje? Você estava aqui hoje, Bruno? Nenhum de nós, você não estava aqui, irmã. Mas se você está aqui, igreja, é porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, igreja. O fato de nós estarmos aqui esperando uma vitória não é uma simples vitória. A maior vitória você já teve. O Espírito Santo dado de presente para mim, para você. Nós não fizemos nada para merecer isso. Foi Ele que fez. Escolheu o que é teu, o teu pecado, o meu pecado, a minha angústia, a minha dor, a minha tristeza, o cálice de ira que estava para ser derramado sobre a minha vida, sobre a sua. Ele levou para Ele. Quando Ele olhou para nós e viu toda a imundície, todo o trapo de sujeira, e disse: pode colocar sobre mim este peso, que eu vou pagar por este pecado. Em troca disso, para você ser uma mulher de Deus, para você ser um homem de Deus, eu vou morrer e vou te enviar um Espírito que é santo, que vem de Deus, para te guiar em toda a verdade, para você não pecar mais, para você não errar mais, para você não mentir mais, para você não trair mais, para você não falar mal mais. Oh, aleluia! Mas nós erramos, nós pecamos, nós continuamos sendo assim. Mas hoje esta palavra veio, como fez com Paulo na época, apostasia. Para hoje, esperança. Para hoje, alerta para a igreja. Na época, gente que estava querendo sair da igreja porque não aguentava a perseguição e voltar a servir outros deuses. Para hoje, gente querendo sair do barco, porque a tua cruz para você é mais pesada que a de Cristo. Oh, aleluia! Nós querendo sair do barco, mesmo que Cristo esteja dentro dele. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Nós sabemos do poder de Jesus, do que Ele é capaz, o que Ele pode fazer, como Ele transforma, como Ele muda, como Ele cria caminhos, como Ele opera. Quantas coisas Ele já fez. Ele curou o cego, Ele deu vida ao morto, Ele fez o mudo falar, o cego ver, o surdo ouvir. Ele devolveu a vida à filha de Lázaro, Ele devolveu a filha de Jairo de volta para ele. Ele curou a sogra de Pedro. Mas para nós não está bom não, eu vou pular fora do barco. Aleluia! Igreja, é hora de se despertar, viver como Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da virtude de Deus, o Espírito Santo do nosso lado, Jesus Cristo dentro do nosso barco. Igreja, é hora de se despertar. É hora de nós estarmos na presença de Deus. E Ele é poderoso em criar caminhos.
Esta é a palavra para esta noite. Para confirmar esta palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E os que amam a Deus têm o Espírito Santo sobre a vida. Aqueles que amam a Deus têm guia do Espírito Santo. Não toma partido, mas deixa que o Espírito guia. Não toma satisfação, mas deixa que a palavra julga. Não toma razão, deixa que Deus pesa na balança e tome os caminhos e a direção. Não fecha a porta, porque ela já foi aberta na cruz. Não vai tomar satisfação, porque a palavra é quem julga. Esta é a palavra para esta noite. Deus seja louvado.